gente. Olha só, os casos de Covid-19 estão aumentando e já preocupam a população. No sistema de saúde, uma quinta dose da vacina deve ser aplicada e a máscara voltou a ser aquele equipamento obrigatório para muita gente. A taxa de transmissão da Covid-19 chegou a 1,80 nesta quinta-feira. É uma das maiores deste ano. Isso significa que 100 pessoas podem transmitir a doença para as outras 180. E com as medidas de proteção mais flexíveis, as pessoas acabam ficando mais vulneráveis à contaminação. A gente sempre anda com álcool no carro, a gente já passou o passageiro, a gente passa nas portas, limpa direitinho, esteriliza, né? E estamos se cuidando, né? Tem que se cuidar para ver se ela não avança, né? Eu optei por usar máscara em questão de saúde própria e em respeito às pessoas que são mais velhas, que são obrigadas a ficar nesse aglomerado para poder pegar ônibus e ir para suas casas e até hoje mesmo para poder assistir o Jogo do Brasil, né? E aí eu prefiro me proteger e proteger o outro, sabe? O aumento de casos da Covid-19 no Distrito Federal é por causa das variantes da Ômicron. Segundo este infectologista, as novas cepas são mais contagiosas. Nós temos agora novas subvariantes da Ômicron, além da BA4, BA5 aqui no Brasil. Nós temos agora a BQ1, que é altamente transmissível e elevar demais o nosso sistema de defesa. Com a taxa de transmissão em alta, o infectologista acredita que a terceira onda da doença possa chegar no Brasil, principalmente por causa dos jogos da Copa, onde as pessoas se reúnem para assistir às partidas e também por causa das festas de fim de ano. Primeiro, nós não temos a população completamente vacinada, ou seja, a população precisa fazer as suas doses de reforço. Segundo lugar, mesmo para quem já foi vacinado e teve Covid previamente, com o passar dos meses, a gente perde um pouco o nosso sistema de defesa. Também deixamos, na realidade, de usar máscaras, higienização das mãos, locais aglomerados. Isso voltou a acontecer. A vacinação contra o coronavírus é a principal medida para combater o avanço da doença, mas muita gente ainda não completou o esquema vacinal. Só tomei a primeira e a segunda. Agora, com esse aumento de casos da Covid-19, tem medo não? Com certeza tem medo, né? Tem que tomar, né? Vai procurar o posto para se imunizar? Com certeza. De acordo com a vigilância epidemiológica aqui do Distrito Federal, o avanço da Covid-19 ainda não está interferindo na rede pública de saúde. Mesmo com o aumento no número de pessoas contaminadas, as hospitalizações e as mortes seguem em baixa. Até o momento, o que se observa aqui no Distrito Federal é um aumento significativo do número de casos, porém, não se tem observado aumento significativo em hospitalizações e também em óbitos. Para ajudar a conter o avanço da Covid-19, a quinta dose da vacina contra a doença deve começar a ser aplicada. Essa vacina, ela vem para proteger a população da variante originária da Covid-19 e também desta linhagem da Ômicron, Então, essa vacina, ela combina esses dois tipos, vamos dizer assim, de vírus, para justamente proteger a população desse aumento de casos que se tem observado até o momento. Repórter Danilo Moreira na reportagem, agora repórter Danilo Moreira aqui com a gente no nosso telão. Ele segue agora para falar ao vivo e trazer mais dados do último boletim de Covid-19 aqui no DF. Trazer todos os detalhes, Danilo? Boa noite para você, bem-vindo ao DF Record. Diga lá quais são as informações. Exatamente, viu, Alessandro? Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no DF Record. Começo falando dos últimos números que foram divulgados pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Nas últimas 24 horas, 563 pessoas foram contaminadas pela doença. Desde o início da pandemia, foram contaminadas 849.863 pessoas. No boletim que foi divulgado hoje, esse boletim não trouxe nenhuma nova morte por conta da Covid-19, mas também desde o início da pandemia, 11.835 pessoas morreram. Deste total, 1.027 são de pessoas fora do Distrito Federal, moradoras fora do DF, e outras 883 são de moradores de Goiás
que acabam buscando atendimento aqui no Distrito Federal. Agora, para o pessoal de casa ter uma ideia do que está acontecendo, essa taxa de transmissão, lá no dia 1º de novembro, ela estava em 0,98. Hoje, como a gente viu aí na reportagem, ela está em 1,80. Ela está evoluindo, ela está crescendo bastante e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, quando ela está acima de 1, é porque a pandemia ela está evoluindo. E a melhor forma, como a gente viu aí, é se vacinar para ficar protegido dos sintomas mais graves da doença. Alessandra. Ok, Danilo, obrigado pelas informações. Excelente noite, bom trabalho. Agora 7h43 e hoje a gente recebe aqui no estúdio do DF Record o procurador distrital Eduardo Sabo. Procurador, primeiramente, quero agradecê-lo por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado pela participação. Bom recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, Saturno. É uma honra ao Ministério Público e a esse procurador do cidadão comparecer ao seu programa e atuar junto à comunidade. Procurador, a gente vai começar o seguinte, nós vimos na reportagem, também nos dados que o Danilo trouxe no boletim, né, que casos de Covid estão aumentando e está gerando uma preocupação muito grande. O senhor, como procurador do cidadão e dos direitos humanos também, né, em relação a isso, como é que o senhor acredita que a política pública ela precisa ser revista? A gente precisa ter uma política pública mais atuante? Exato. Nós precisamos atuar em várias frentes. Uma das frentes é a chamada busca ativa, ou seja, a Secretaria de Saúde ela tem que atuar extramuros, procurar fazer com que a população complete o ciclo vacinal. Nós estávamos escutando há pouco aqui que nós temos a seguinte situação, só 84% da população cumpriu as 2 doses e as 2 doses de reforço. E apenas, bem menos, 54 e 44, fizeram as doses, as últimas doses. Isso significa o quê? Significa que nós temos uma população desprotegida. Então, nós temos que fazer uma busca ativa, ou seja, fazer com que a vacinação vá para parques, vá para ambientes onde a população esteja, feiras e outros lugares, porque apenas essa é a forma de conter essa subida, que, infelizmente, nós estamos em 1,80, ou seja, começamos com 90 no início do mês e, infelizmente, esses casos estão aumentando. Esse número, esse percentual, SRT, ainda vai aumentar. Portanto, você poderia ver e a sociedade poderia perguntar, e o uso de máscaras? Bom, agora fica claro que há necessidade do uso de máscaras em ambientes que não haja circulação de ar. Essa é a minha segunda pergunta para a gente poder. Primeiro, eu quero corrigir a Procuradoria do Direito do Cidadão, né, para ser bem específico, e essa questão da máscara, né? Voltou aí a obrigatoriedade, principalmente nos aeroportos e aeronaves. Exato. E o senhor tem um discurso que o uso irrestrito e obrigatório da máscara não deve ser encarado dessa maneira. É mais ou menos isso. Exato. Nós temos que entender que equilibrar as atividades sociais, religiosas e econômicas e também conscientizar cada pessoa que use a máscara de acordo com a situação em que ela se encontra. Ela está num ambiente fechado, num ambiente que não há circulação de ar. Use a máscara. Ela está no interior de um coletivo de ônibus, use a máscara. Ela está em um ambiente livre, não precisa usar a máscara. Ou seja, nós temos que ter essa consciência justamente para que nós possamos trabalhar tanto o uso, a proteção, né, como também a própria vacinação, onde, repito, o ciclo vacinal ele não tem sido completado por todos. E, se me permite, nós temos falado muito em Covid, mas eu gostaria de lançar um alerta, de lançar uma preocupação que nós temos. Há necessidade que se complete a carteira vacinal com as outras tantas vacinas. Sim. Importante também falar, né, de outras... É claro. Uma perguntinha rápida para a gente. A gente tem 30 segundos para finalizar. O senhor falou da obrigatoriedade da vacinação, até mesmo para as escolas, para que as pessoas possam frequentar esses ambientes coletivos. É importante. Exato, eu sou a favor, porque, veja só, a poliomielite que você tem uma dose aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, está voltando. Ou seja, nós precisamos que os diretores, os professores, cadê a sua carteira vacinal? Está completa? Nós temos que estimular a vacinação de toda a sociedade para proteger, não só hoje, proteger a criança que será um adulto vacinado e um adulto bem de saúde. Obrigado, procurador, pelos esclarecimentos e pela participação aqui no DF Record. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Igualmente.